Mais um dia de quarentena, uma quarentena que é carioca, que é paulista, que é mineira, que é cearense. Fortaleza está disparando no número de casos. E eu estou aqui, mais uma vez, na missão de doar 1 hora do meu dia para quem, sem se planejar e sem querer até mesmo, se viu obrigado a trabalhar de casa. Faço isso na condição de editor do blog carreirasolo.org, que há mais de 15 anos está no ar com temas, posts, podcasts, vídeos, com um recorte ali do mercado freelancer, do empreendedorismo criativo, da indústria criativa, mas que são dicas úteis para todo mundo que se viu obrigado a trabalhar de casa. E hoje eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou lá nesse blog, no carreirasolo.org, e vou olhar um dos posts mais bacanas sobre o tema, que envolve a saúde mental e o equilíbrio de quem está trabalhando em casa, quem está empreendendo ou desempenhando a função dentro de uma outra organização, mas a partir de casa. Eu vou reler o post aqui, fazer algumas adaptações e conto com vocês aí para comentar e para mandar suas dúvidas em áudio. Lembrando que ontem a gente teve comentário do Rômulo, teve uma dúvida do Rômulo que a gente respondeu. Façam isso ao final aqui do programa, rapidinho. Podcast Corona Diário é um spin-off do mauramoral.com, que é mais rápido. Ao final aqui desse episódio eu vou mostrar como você pode fazer isso. Mas vamos lá para 6 dicas para você manter a saúde mental trabalhando em casa. Claro que a gente vai adaptar aqui para o profissional, para o freelancer, para qualquer tipo de atividade profissional. E ele começa falando coisas muito bacanas. Lembrando que como é desafiador você empreender ou trabalhar de uma forma diferente da qual você estava acostumado e que isso pode te trazer um esgotamento mental muito grande. A gente está vendo muitas instabilidades, muita ansiedade, muito pânico, muita depressão surgindo nesse momento. Enquanto eu estou aqui no meu home office, por exemplo, gravando sobre esse tipo de atividade, a minha esposa, que é psicóloga, está lá na nossa sala, para a gente não poder atrapalhar a live e o conteúdo de ninguém, atendendo pacientes online. O pico de atendimentos está absurdo, e são essas as questões que estão surgindo. E no nosso lado profissional me lembra muito a síndrome de burnout, que é aquilo que a gente conhece como esgotamento, né? Esgotamento vindo do trabalho. E no Brasil, para você ter uma ideia, 30% dos profissionais estão dentro dessa síndrome e cerca de 96% dessas pessoas sentem-se incapacitadas ao ter a síndrome de burnout. Eu já tive, por exemplo, eu estava trabalhando numa agência de eventos, quando tudo ficou preto de repente, eu não sabia onde eu estava, não sabia quem eu era, foi uma ausência mental que eu nunca tive, pedi para ir para casa, dormir 14 horas seguidas. Ninguém está livre disso hoje em dia na correria, principalmente quem não tinha mania de trabalhar em casa, que não tinha tendência para trabalhar em casa e foi, mas é importante a gente entender como a gente pode se resguardar disso. E ele segue, por exemplo, explicando que o termo burnout foi criado por Herbert Vandenberg em 1974, quando ele estava estudando o seu adoecimento e de colegas. Essa é uma síndrome muito comum, tanto para pessoas que precisam lidar com muitas horas de trabalho, como com outras pessoas. Aí ele passa aqui explicando como você se proteger, quais são os sintomas e tal, e a gente chega em dicas importantes, que é o tema aqui do podcast de hoje, sobre como você se manter relaxado, como você manter a sua saúde mental em momentos como esse. E eu trouxe algumas coisas importantes aqui. A primeira é praticar exercícios. Ok, a gente está numa quarentena, como praticar exercícios? Exercícios podem ser praticados você cuidando da sua própria casa, exercícios podem ser praticados adaptando práticas e séries da academia para ser feitas em casa. Tem N lives e canais de YouTube que estão acontecendo isso. E mais do que fundamental, o exercício físico tem que ser uma atividade que te dá prazer. Se você gosta de correr e tem a oportunidade de ter uma esteira ou um ambiente em casa, faça isso. Se você gosta de exercícios mais aeróbicos também. Mas é importante que você tenha prazer naquilo e não seja um sacrifício, por exemplo. Uma outra dica: fazer coisas que te deixam feliz. Isso pode ser até contraditório com o exercício físico. A coisa que mais me deixa feliz, por exemplo, é ler. É um exercício mental, não é físico. Mas eu gosto de reservar a primeira meia hora, 1 hora do dia para ler alguma coisa, inclusive fora, já comentei isso em outros programas, para ler alguma coisa fora da atividade que eu tô, que normalmente é pesquisa em comunicação ou planejamento estratégico e tático para marcas, enfim. Mas eu gosto de ler coisas fora dessa caixinha. É uma coisa que me deixa feliz, me dá um prazer e libera algumas endorfinas para mim. Terceira dica: dormir bem. Aí cada um tem o seu ritmo, cada um tem a sua quantidade de horas, mas estima-se que entre 6 e 8 horas, eu gosto de 10, mas entre 6 e 8 horas é considerado um dormir bem. E muito importante, uma coisa que eu faço, por exemplo, é carregar o celular fora da cama.
A televisão até está no quarto, mas está cada vez mais desligada, prefiro ler também. E é importante você manter esse ambiente próprio para o descanso. Tem algumas dicas próprias para sono, a gente tem outros posts para isso, de repente eu até trago um programa específico sobre como relaxar, assim, por exemplo, meia ou uma hora antes, começar a desligar as coisas de casa, baixar os volumes, enfim, das coisas todas, para evitar aquela superexcitação. Mas enfim, resumindo, terceira dica, dormir bem. Saber contratar bons funcionários. Esse post aqui, sempre lembrando, é indicado para empreendedores, mas pode ser saber trabalhar com gente bacana ao seu lado. Porque é importante você ter gente positiva junto contigo, gente que está remando na mesma direção, para que as coisas funcionem, sejam menos pesadas, e ainda mais num mundo que a gente está à distância. Eu estou aqui sozinho no home office, mas em contato, terei reuniões aqui a tarde inteira, daqui a 40 minutos, por exemplo, está começando uma gravação de podcast, inclusive, e a gente vai fazer reuniões, calls, a tarde inteira, entrando às vezes pela noite, mas é importante que essas pessoas sejam de bom convívio. E até vale aqui um spin-off, aqui uma cambalhota aqui nesse post, que está muito centrado numa relação interpessoal, mas abrir a câmera quando você faça as reuniões, ou fazer reuniões que às vezes não são de trabalho com as pessoas do trabalho, uma meia hora antes, uma troca de ideias, algo off-topic, falar de filmes que estão vendo. É importante saber se cercar de pessoas bacanas em momentos, principalmente num momento como esse. Obviamente, cuidar da alimentação. Já teve um Corona Diário sobre isso, você pode olhar aí. Foi um reprise de um podcast antigo nosso, mas que trouxe a Francine Lima, uma jornalista que tem mestrado em formação sobre alimentos, então ela sabe do que está falando. Ela tinha um canal muito legal chamado Do Campo à Mesa, que foi descontinuado agora, mas ela trouxe dicas de como você se preparar para gastar menos e comer melhor trabalhando em casa, nesse momento que você está trabalhando em casa. Dá uma olhada aí no seu feed, se você não assinou ainda, é um ótimo momento, só procurar por mauramaral.com em qualquer agregador de podcast do mercado, que a gente vai estar lá, e tem lá um programa específico sobre como se alimentar bem no home office. O sexto ponto é até engraçado, mas é tirar férias. Aqui a gente tem que adaptar, porque, na verdade, alguns acham que estão de férias, mas na verdade a gente não está de férias, a gente está num momento de privação de liberdade, privação de contato social. E aqui vamos interpretar as férias para tirar momentos durante o dia para se desconectar dessa maluquice que está. Desliga a TV, por exemplo. Se você está sintonizado na Globo News, ou mesmo na Globo, na TV aberta, ou em outro canal de TV aberta, está o tempo inteiro, e isso é uma função social do momento, mas está o tempo inteiro sendo bombardeados por informações sobre a pandemia de coronavírus, sobre como se proteger, sobre queda do PIB. O PIB nacional agora acabou de sair, vai decrescer em 5%. A gente que já estava de PIBinho agora está de menos PIB. Enfim, essas informações elas não vão parar de surgir, mas é importante aquilo, tirar férias, vamos transformar nisso. Pratique uma desinformação por alguns momentos. Relaxe, vá se conectar com as pessoas. Eu li outro dia uma coisa muito legal, que aumentou muito a compra de jogos de tabuleiro nos Estados Unidos, que as pessoas estão se reconectando. Eu até estou pensando num artigo, a gente teve a Grande Depressão, a gente teve a crise imobiliária de 2008, talvez seja essa agora a grande reconexão. Final de semana aqui ao lado, os pais estavam ensinando, por exemplo, filhos a jogarem a dedanha. Quem lembra desse joguinho? Homem, mulher, cidade, animal, ator, atriz, enfim. É uma espécie de reconexão que a gente está tendo com alguns comportamentos e valores, um momento muito importante da gente observar. E para quem está trabalhando em casa pela primeira vez, pode ser essas férias, esse momento de praticar essa reconexão, por exemplo. Bom, gente, era isso. Esse Corona Diário hoje gravado rapidinho para a gente manter esse ritmo de ter um podcast diário. Estou fazendo também aqui uma espécie de bastidores agora para o meu IGTV. Se não me seguiu ainda, me segue lá em @mauramaral. É a forma da gente interagir. E quem quiser mandar sua dúvida, ontem nós tivemos a dúvida do Rômulo, bem legal, sobre como manter a criatividade trabalhando em casa, mas quem quiser mandar a sua também, é só me procurar em mauramaral.com/direto, você vai ser jogado para o nosso grupo de WhatsApp e lá você encontra. Me procura como administrador, eu sou o único, me manda em privado a sua mensagem por áudio. Se você permitir, liberar, ela vai ser respondida aqui no podcast. Beleza? Então é isso, pessoal. O Corona Diário é um spin-off do projeto mauramaral.com que começa e termina nesse feed de podcast, mas não se resume a ele. Ele, na verdade, é uma materialidade, é a peça que eu estou entregando ao mercado, ao mundo conectado cada vez mais,
para ajudar a entender e estudar o fenômeno do podcast como aquele que consegue justamente quebrar e reinventar. Olha aí a reconexão de novo. Fazer essa reconexão entre produtores de conteúdo e suas audiências. Uma conexão que estava barrada por questões desses grandes feeds monitorados e geridos por algoritmos, mas que agora consegue se restabelecer de forma direta a partir do podcast, das audiências, dessa relação toda especial que produtores de conteúdo em áudio e suas audiências têm, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem em casa, fiquem bem. Amanhã tem mais. E é isso. Espalhem a palavra e lembrem que todo dia tem podcast sobre como trabalhar em casa para quem nunca se planejou para isso. E às segundas-feiras também nosso programa normal, fazendo desenvolvimento de todo esse estudo. Valeu, pessoal. Até amanhã.